Vamos hoje falar sobre lúpus e fibromialgia. Você já ouviu falar nessas doenças? São doenças às vezes silenciosas e quando você descobre, muitas vezes ela já tomou conta aí do seu organismo. Hoje o Dr. Felipe Veiga, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que é reumatologista, que é o médico que cuida dessas doenças, né? Porque muita gente nem sabe, né, doutor? Que médico procurar nessas ocasiões? Então seria o reumatologista. O reumatologista. A nossa área, a reumatologia, ela cuida das doenças que afetam o tecido conjuntivo. O que é isso, né? Então, doenças que vão afetar as articulações, os músculos, os ossos, os ligamentos, tudo isso e também outras regiões do corpo. Essas doenças podem ser autoimunes ou não, mas são mais de 200 doenças aí que a reumatologia trata. Tanto o lúpus quanto a fibromialgia, elas são doenças autoimunes, doutor? As duas ou não? Então, o lúpus sim é uma doença autoimune, ou seja, o seu corpo ataca ele próprio por meio de anticorpos aí mal educados, que vão atacar as suas articulações, a sua pele, os seus rins. Eventualmente, qualquer órgão do seu corpo pode ser acometido pelo lúpus. Então, essa é uma doença autoimune. E a fibromialgia não. A fibromialgia é diferente. Até o que se sabe hoje em dia, ela é uma desregulação no nosso sistema de dor e que faz com que a pessoa sinta dores por coisas que não são dolorosas e sinta dores pelo corpo todo. Além disso, outros sintomas podem vir junto com a fibromialgia, como dores de cabeça, alterações de humor, então quadros de depressão e ansiedade são comuns. E logo no começo do quadro nós temos muito alterações do sono. O paciente não consegue pegar no sono, não consegue continuar dormindo, ou ele até dorme, mas ele acorda cansado, é um sono dito não reparador. Sua memória fica ruim, ele se sente com falta de energia. Então, acredito que aí os nossos amigos de casa, muitos podem estar pensando, será que eu não tenho fibromialgia? Porque assim, antigamente a gente não se ouvia muito falar sobre essa doença, né? Era uma coisa assim que quem tinha fibromialgia era quase que de outro planeta, né? Exato. E hoje é uma coisa que está sendo tão comum. O que você acha? Por que está aumentando o número? Você acha que é o estilo de vida? O que pode estar afetando, doutor? Olha, na verdade, é que nós hoje estamos reconhecendo, nós estamos dando nome. Antigamente dizíamos que eram pessoas doloridas, pessoas difíceis. Não, hoje nós vemos que essas pessoas que passam pela fibromialgia, elas têm um sofrimento. Um sofrimento que nós, médicos, ainda não conseguimos acessar por meio de exames laboratoriais, por meio de exames de imagem, mas por meio da anamnese, da nossa consulta e por meio do exame físico, nós conseguimos chegar a esse diagnóstico e intervir para que essa pessoa tenha qualidade de vida. Então, na verdade, é muito mais diagnóstico, muito mais conhecimento da população que hoje não se contenta em ficar em casa sofrendo, né, por longos períodos sem buscar ajuda. E isso, graças a Deus. Nossa, mas que interessante. Não tem, então, um exame específico para isso? Não temos. Gente, não temos. Deve ser bem difícil. Você não vai encontrar, até hoje, um exame que vai vir lá. Ah, doutor, por favor, peça esse exame para mim para ver se eu tenho fibromialgia e vai dar positivo ou negativo. Não tem. Nós fazemos exames laboratoriais, exames de imagem na medida do caso do paciente para ver se há outras doenças que estejam aí junto com a fibromialgia, colaborando para o sofrimento, para as dores do paciente. Então, por exemplo, a tireoide, né? O hipotireoidismo, a tireoide funcionando mal, isso pode ser uma causa de dor. Há também alterações no sono, são causas de dor. Algumas infecções virais poderiam ser causas também. Então nós fazemos aí um rastreio para ver se há situações que estão, às vezes, simulando a fibromialgia ou andando junto com a fibromialgia e trataremos todas. E para o lúpus, tem um exame específico que você consegue detectar isso com mais determinação, né? Com mais firmeza de causa mesmo? Muito bem perguntado. Assim, o lúpus nós trabalhamos aí já num terreno muito mais palpável. O lúpus, o que o paciente vai me contar? Ele vai me contar que tem alterações nas articulações, que elas incham,
que ele tem alterações na pele, que o cabelo está caindo, que a urina está espumosa, dentre outras várias alterações. Muitas dessas alterações eu consigo ver em fotos que o paciente me traz, eu consigo no meu exame físico perceber, e aí eu vou para os exames de imagem, sempre nessa ordem, nunca subvertendo essa ordem. E aí nós vamos encontrar sim exames laboratoriais, como por exemplo o FAM, que pode em mais de 95% das vezes estar positivo no lúpus, e também autoanticorpos. Eu vou achar nos exames de urina, por exemplo, da pessoa que está tendo uma atividade nos rins, alterações. Nos exames de sangue dela, a parte inflamatória vai estar aumentada. Tudo isso vai me levar para esse território da autoimunidade e do lúpus ou de outras doenças autoimunes. E também teremos aí como tratar essa pessoa. Antes da gente entrar na questão do tratamento, eu queria também tirar mais 2 dúvidas. Quem tem lúpus tem que evitar a exposição solar? Sim. É regra? É regra. Por quê? No caso do lúpus, a luz do sol, ela serve como um ativador da doença. Uau. Nós sempre pensamos em doenças autoimunes como um componente genético, que seria aí, vamos dizer, a palha, e um componente do ambiente que vai acender essa palha, que vai trazer o fogo. E aí o que acontece? Nós temos já um componente genético permitindo e vem o sol, que vai ser o gatilho. Como que acontece isso? O sol vai entrar nas nossas células superficiais, vai quebrar o nosso DNA, algumas dessas células ali das superficiais da pele vão morrer, vai vir a imunidade e vai fazer essa limpeza. Só que no paciente que tem autoimunidade desenvolvida, às vezes isso é o suficiente para começar uma atividade na pele. Então ele começa com lesões aqui, com manchas aqui, com cicatrizes. Mas também ele pode ir para a praia, ele pode ir para Santos e voltar de Santos com uma atividade nos rins. Ele pode voltar de Santos aí de um dia de muito sol, ou de dias de muito sol, com uma atividade renal, com uma atividade em volta dos pulmões, em volta do coração. A gente chama isso de pleurite. A medicina agora adora dar nome. E nome adora difícil, dar nome, né? nome difícil. Mas a gente está aqui no programa de televisão para trazer facilidade para isso, para trazer intimidade com você que está aí em casa. Por quê? Porque pode ser você, porque pode ser um parente, porque pode ser um amigo, e que vai encurtar esse tempo entre ele ter esses sofrimentos, esses sintomas e chegar no seu médico. E, por exemplo, a osteoporose, ela é mais comum em quem tem lúpus ou em quem tem fibromialgia? E quem tem, por exemplo, mais facilidade de se machucar, de ter as fraturas, isso também interfere em quem tem lúpus, fibromialgia também? Sim, a osteoporose, lembrando que também é uma doença que é tratada pela reumatologia, a osteoporose nos pacientes lúpicos, ela é bem mais comum. Então nós temos aí até 2 a 3 vezes mais osteoporose nos pacientes lúpicos. Nos pacientes com fibromialgia, 2 questões podem interferir. Uma é o uso de algumas medicações para tratamento que são anticonvulsivantes e que favorecem, aí são um fator de risco para lúpus. E outra é que esse paciente ainda não foi tratado e ele está muito paradinho, muito sedentário, e isso também é um fator de risco para a osteoporose. Com relação ao lúpus, além da atividade propriamente da doença, então a doença que está muito ativa ali, aquele fogo que está fervendo, além disso, nós temos também o próprio tratamento, que às vezes é necessário usar corticoides, né, a prednisona e outros, às vezes em doses mais elevadas e por um tempo prolongado. Isso é um grande fator de risco para a osteoporose. E também quando nós pedimos para esse paciente evitar o sol e não, por acaso, não fazemos aí uma reposição de vitamina D, nós temos aí mais um agravante aí nesses fatores de risco. Eu estava assistindo esses dias, acho que não foi nem na TV, foi vi algum blog, alguma coisa, e mostrou a Selena Gomez, que ela é uma atriz, né, uma cantora, e ela tem lúpus, né, ela descobriu faz muito tempo, e tava mostrando uma foto dela agora, ela é extremamente inchada num evento, e muita gente falando mal sobre isso, e aí falaram, gente, ela tem lúpus e tal. Por que desse inchaço? São os corticoides, será?
temos algumas possibilidades. Esse inchaço pode ser até pela disfunção renal, pelo mau funcionamento dos rins. Por exemplo, numa atividade dos rins, a gente começa a perder proteína pelos rins, esses rins são atacados, a função dele de filtro começa a ser danificada. Nós temos que intervir rapidamente para salvar esses rins, porque alguns pacientes podem chegar a necessitar de diálise e a transplante renal pelo lúpus. Nós não temos só os lúpus ditos bonzinhos, nós temos lúpus que são muito graves. Perdão, sua pergunta com relação a essa ela falou, se ela ficou inchada por conta dos corticoides, então, essa é uma tratamento. possibilidade, essa é uma possibilidade que seja uma disfunção renal, e a outra possibilidade é o próprio tratamento, que o corticoide, hoje nós gostamos de usá-lo, queremos usá-lo sempre na menor dose, pelo menor tempo possível, e usar aí outras medicações que vão manter a doença dormindo, quiescente, controladinha. Eu falo que às vezes assim, as pessoas me perguntam, mas o que é isso? O que é manter a doença quietinha em remissão? Um dia uma paciente me perguntou, eu falei assim, sabe aquele paciente difícil que às vezes vai na sua casa? Digamos que agora ele vai morar na sua casa com você, tá bom? Mas com essas medicações, com esse tratamento, nós vamos fazer esse paciente ficar bem bonzinho, bem quietinho, você nem vai perceber que ele está lá. Então, um jeito da gente perceber o que é remissão. O parente vai continuar lá, mas ele vai ficar sentadinho, quietinho, bonzinho. Ele não vai trazer chateação para você. É mais ou menos o que nós tentamos com muitas das doenças autoimunes hoje em dia ainda. Deixar ela em remissão, deixar ela bodezinha, quietinha, mas não pode provocar. Porque antigamente, eu até perdi uma amiga pro lúpus, mas isso há 20 anos atrás, mais ou menos, não se tinha um tratamento específico, até para descobrir era muito difícil. E hoje a gente vê várias pessoas que vivem muitos anos com lúpus, né, até com os tratamentos e tudo. Então hoje tem uma cura específica para isso, ou não? Só esse adormecido aí? É esse adormecer. Nas nossas doenças autoimunes, hoje em dia, nós não falamos de cura, nós falamos em remissão, em dormir. Aí você me fala, mas isso é muito triste, é uma doença crônica, então... Certo, mas pensemos, por exemplo, em hipertensão, em diabetes. Quantos de nós aí, parentes, amigos, não são hipertensos, diabéticos e vão continuar tendo uma alimentação adequada, fazendo exercícios, alguns deles tomando medicações e vão viver aí de forma longeva, grande e vivendo bem. Esses pacientes têm uma doença crônica também. Então, hoje em dia, doença crônica não é sinônimo de sofrimento eterno, nem de morte, nem de nada disso. Nós, na reumatologia hoje, trabalhamos muito com esse conceito de ir diminuindo a atividade da doença até que ela entre em remissão. Esse é o nosso objetivo, para diminuir os riscos do paciente, diminuir o seu sofrimento e diminuir dano. Para, por exemplo, um paciente não ficar com as mãos tortas, não ficar com necessidade de fazer hemodiálise, não ficar com cicatrizes pelo corpo, né? Tudo isso é aí a nossa missão. Né? E para fibromialgia, existe cura? Não, também. Também não? Não, também. Essa também é uma doença crônica, que da mesma forma tem uma genética, mas daí é um pouco diferente. Algumas doenças poderiam servir como gatilho, como por exemplo o Covid e outras infecções, servindo como gatilho, né, dentro dessa base genética já. E aí, além disso, também traumas, situações de trauma na infância, situações difíceis conjugais, situações difíceis em seus empregos ou com os filhos. Essas situações difíceis e prolongadas também vão gerando alterações nos nossos sistemas de dor, nas nossas vias de dor e vão desregulando todas elas. E aí chegamos na fibromialgia. Mas nós temos tratamento para o paciente viver bem, sim. Então podemos definir aí que a fibromialgia ela é uma doença praticamente então que vem de um fundo emocional? Ou não? Não, a gente tem uma base genética. Nas famílias em que tem uma mãe com fibromialgia, é comum ter outros parentes, filhos com fibromialgia. Então nós temos uma base genética, mas além disso, nós temos um outro componente. Também nas famílias, o que nós vemos? Elas enfrentam situações parecidas e esses desafios são enfrentados de formas parecidas. Então, tudo isso também contribui para a gênese, para o início da fibromialgia. Mas nós não diríamos isso.
nós diríamos que sim, é um sofrimento que iniciou ali no campo mental, um sofrimento, digamos que você com um amigo, você na sua relação de infância, teve uma situação difícil. Sim. E aquilo ali foi perturbando as suas vias de dor. Talvez você ali, ao chegar aos 20 anos, comece com esses sintomas, comece pelo seu sono, que começa a não ficar muito bem, depois você começa a ser uma pessoa dita dolorida e, às vezes, esse caminho é longo até chegar no reumatologista. Às vezes as pessoas passam por várias especialidades em que cada uma vai olhar um pedacinho do seu corpo que está doendo naquele dia ou naquela semana e não vão juntar as peças. Por isso é muito importante você ter um médico que olhe você como um todo, em qualquer área da medicina. Evitarmos aí aquele segmento, aquele conhecimento muito segregado, às vezes não traz os melhores resultados para o paciente. Hoje a gente vê que a medicina integrativa ela tem crescido muito e muita gente tem procurado mais exatamente por esse olhar do médico poder te ver ali por inteiro, né? Como um todo mesmo. E assim, pra gente fechar aqui, eu queria saber como que a gente pode só diferenciar então para detectar o lúpus, quem tem lúpus, e detectar quem tem a fibromialgia, porque às vezes alguém está assistindo e precisa aí tirar essa dúvida dos sintomas em si. A fibromialgia, você nunca vai conseguir tirar uma foto para mim e dizer, olha, isso aqui eu estava com fibromialgia. Não, a fibromialgia, você no meu consultório ou no consultório de um reumatologista, você vai chegar, contar a sua história e no exame físico, nós vamos perceber que você tem amplificação de dor. Que é o toque, um toque não doloroso, por exemplo, assim, às vezes a pessoa me fala, ai, nossa, às vezes essa própria roupa sua que está confortável poderia estar incomodando. Gente, então, que loucura. A fibromialgia pode ter essa. Já o lúpus, às vezes você já vai chegar ao paciente sob uso de corticoide, com o rosto um pouco aumentado aqui. Às vezes você vai ver ele com aqui essa região que a gente chama de rache malar, com uma vermelhidão aqui, com quedas de cabelo. Ele fala de dores articulares e também de edema nas articulações, que no exame físico nós conseguimos palpar e depois nós vamos verificar também no raio-x, numa ressonância magnética, num ultrassom. Então é muito mais palpável o lúpus do que a fibromialgia, mas as duas dores são reais e merecem tratamento e suporte. Merecem cuidado, né? Porque não é fácil você conviver com dor, né, doutor? É muito difícil. Às vezes a gente tem uma dor de cabeça, você já não consegue trabalhar direito. Imagina você ter dores no corpo inteiro e o pessoal diz realmente que sofre, que quem tem a fibromialgia tem crise e chega assim a ficar às vezes até impossibilidade de realizar pequenas atividades, né? Como tomar banho, levantar, fazer uma coisa simples, né? Exato. Às vezes as pessoas começam a ter uma diminuição na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade de pensar e fazer as coisas. Antes eu fazia tudo muito rápido, eu era muito dinâmica, e agora parece que eu perdi rendimento. Isso pode estar envolvido aí na fibromialgia. Mas com relação a tratar, não sei se nós podemos falar sobre isso também, mas é muito importante para esses pacientes, primeiro, entender a doença, o paciente fibromialgico saber que o que ele tem é real, que essa dor existe e ter uma confiança com relação ao seu médico. Segundo, é que fazer atividade física. Nós vamos usar atividade física 30 minutos por dia, leve, aquela que o paciente gostar. Pode ser uma simples caminhada, não precisa gastar nada. Tem um tênis e rua. E aí, 30 minutos por dia, isso daqui uns 2 meses, havendo essa semeadura, daqui 2 meses nós teremos uma colheita de aí uns 30% mais ou menos de redução na quantidade de dores. Olha, que importante. Essa é uma das ferramentas. A acupuntura é uma outra das ferramentas. A psicoterapia, né? Então você procurar um psicólogo. Mas aí, mas então a doença é da cabeça? Não. Mas todos os traumas, as situações difíceis que você enfrenta e enfrentou, assim como elas ajudaram a perturbar o sistema de dor, se nós enfrentamos elas e olhamos elas por um outro prisma, nós podemos interferir positivamente também nesse sistema de dor. Então, você vê, eu falei bastante aqui e ainda não falei de remédio. Com relação a remédios, nós temos inúmeras possibilidades, né, inúmeras, e cabe aí a consulta com o seu reumatologista. Mas nós temos alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes que vão ser usados
tanto naqueles pacientes que têm algum componente de depressão, ansiedade, mas mesmo que o paciente não tenha. Então, às vezes o paciente, doutor, mas eu sou super alegre, sou super tranquilo, eu só tenho dor e o senhor me passou uma medicação que é antidepressiva. Eu não deixo o paciente sair do consultório sem explicar muito bem tudo isso, o porquê que ele está recebendo aquela medicação. Porque isso vai interferir nessas vias de dor que estão desreguladas. E seja você uma pessoa com sintomas de depressão ou sintomas de ansiedade, ou não. Tá? O que nós queremos inicialmente é melhorar isso. Nós vamos aí usar um dos alvos também, fazer com que você durma bem, né? Fazer uma higiene do sono. É um vasto mundo tratar de dor crônica, mas é muito satisfatório, porque as pessoas levantam e andam, como já ouvimos aí, né? Muito bom. Doutora, eu quero te agradecer. Muito obrigada, doutor Felipe. Acho que poderíamos falar muito mais sobre o assunto, porque tem mais coisas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas eu quero te agradecer e, por favor, passe os seus contatos pra gente. Muito obrigado. Eu atendo aqui em Moema, aqui em São Paulo, na rua Rochinol, 1041. E no interior do estado, na cidade de Itapeva, São Paulo, na rua Coronel Crescêncio. Para quem quiser mais informações, para quem quiser agendar consultas, também tem o site www.felipeveigareumatologista.com. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. É lindo o cenário de vocês. Muito obrigada, viu? Volte sempre. Vamos fazer o seguinte, vamos para um break bem rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Obrigada, doutor. Obrigado.